Eu estou dizendo que certamente, em algum momento, o homem vai perder o seu emprego para uma máquina. E nesse vídeo eu vou explicar o porquê dessa afirmação ser tão verdadeira quanto o sol que brilha e um dia vai deixar de brilhar. Esse vídeo não vai ser baseado em um achismo não. Eu vou mostrar 7 eventos que já aconteceram ao longo da história e vai provar que o homem em algum momento vai perder o seu emprego para uma máquina. Mas antes de entrar no assunto desse vídeo, eu vou pedir para que você já deixe o like porque esse conteúdo está top. Então já deixa o like agora no começo, para quando chegar lá no final do vídeo você não ficar empolgado e esquecer de dar o like. Então deixa o like no vídeo. Quando a gente fala de trabalhadores perdendo emprego para uma máquina, a gente tem até uma definição para isso. Lembrando as nossas aulas de geografia, geopolítica ou história lá no ensino médio, que é o termo desemprego estrutural. O termo desemprego estrutural foi criado por John Maynard Keynes, um dos economistas mais influentes do século XX. E ele usou esse termo no seu livro The General Theory of Employment Interest. Tá, mas o que isso tem a ver com o título do nosso vídeo? Calma, eu já vou te explicar. Mas eu preciso que você entenda de fato o que é um desemprego estrutural para eu entrar nas coisas que vão provar que o homem vai perder o seu emprego para uma máquina em algum momento da história, em algum momento no tempo. O desemprego estrutural é o desemprego causado pelas mudanças estruturais que surgem na economia. Não somente na economia, mas com avanços tecnológicos, mudanças na preferência do consumidor, globalização e outras mudanças nas estruturas de mercado de trabalho. Essas mudanças podem levar à redução de algumas habilidades ou ocupações que podem levar ao aumento do desemprego estrutural, esse termo que a gente acabou de definir agora, em setores específicos da economia. O desemprego estrutural é bem importante você entender isso, que o desemprego estrutural é diferente daquele desemprego cíclico, que é causado na flutuação da economia, como recessões, como algumas crises, como pandemia. E, teoricamente, esses desempregos cíclicos são fáceis de resolver, comparado ao desemprego estrutural, que é uma mudança no paradigma da sociedade, digamos assim. O desemprego estrutural pode ser um grande desafio para a sociedade, pois pode levar à exclusão social, redução da produtividade e ao aumento da desigualdade. E como a gente combate isso? Como a gente consegue combater o desemprego estrutural? Isso tem que acabar, né? De fato, isso tem que acabar e fique tranquilo. Desde que esse termo foi citado lá pelo pesquisador, pelo economista que eu falei lá no início do vídeo, esse problema foi percebido, pesquisadores e profissionais lutam juntos para combater esse mal. Mas alguns economistas argumentam que, para enfrentar o desemprego estrutural, é necessário um forte investimento em educação e formação profissional, bem como políticas governamentais que incentivam a criação de novos empregos em setores emergentes da economia. Com a crescente automação e avanços tecnológicos, tem havido muitas discussões em perder emprego para uma máquina. Todo mundo tem discutido que o ChatGPT veio para tirar emprego de um monte de trabalhadores. Mas será que isso é verdade? A gente vai discutir isso aqui nesse vídeo. Motivados por essas discussões, eu vou provar que o homem vai, de alguma forma, em algum momento no tempo, perder o emprego para uma máquina, e isso é natural, isso é normal, e você vai ver ao longo desse vídeo. Então, não pula nenhuma etapa desse vídeo para você não ficar perdido. Não pula nenhuma etapa desse vídeo para você chegar lá no final e falar que não entendeu nada, beleza? E deixe os seus comentários aqui em caso de dúvida. Então vamos lá para a lista de 7 coisas que já aconteceram, que acontecem ao longo da história, que indica que a tecnologia tem substituído o trabalho humano desde os tempos mais antigos e remotos. Invenção número 1. A roda. A invenção da roda aconteceu em cerca de 3500 a.C. E essa invenção permitiu com que as pessoas carregassem cargas mais pesadas sem muito esforço braçal, sem muito esforço individual, digamos assim, substituído pelo esforço manual de transporte. Então, a gente analisando, a invenção da roda na época, 3500 a.C., foi a vilã de muitos trabalhadores. O cara que aprimorava a forma física, se preparava, malhava lá para poder aguentar cargas mais pesadas de trabalho, foi impactada diretamente com a invenção da roda. Então esse cara deixou de trabalhar porque a roda foi inventada. Tecnologia número 2, o arado. O arado foi inventado cerca de 3000 a.C. Você pode notar que essas tecnologias são antes de Cristo aqui que eu estou citando. Então eu estou citando alguns fatos que aconteceram em tempos muito remotos, em tempos muito antigos, que já vem substituindo, que uma tecnologia já vem substituindo o trabalho humano. Então, com a invenção do arado, permitiu com que os agricultores cultivassem a terra de forma mais eficiente e substituíssem o trabalho manual pela escavação. Agora você imagina, um trabalhador com vários cursos e anos de experiência para trabalhar cavando manualmente, executando várias tarefas técnicas de forma eficiente, de forma objetiva,
que ao longo da experiência da sua carreira que ele permitiu, o trabalhador, o cara que cavava manualmente, esse cara simplesmente foi substituído pelo arado. Alguma semelhança com os tempos de hoje? Deixa aqui nos comentários. A terceira invenção, moinho de vento e de água. O moinho de vento e de água ocorreu 200 anos antes de Cristo. Permitiu com que as pessoas moessem grãos e realizassem outras tarefas ao mesmo tempo, que antes eram realizadas manualmente. Antes da invenção do moinho, o grão era moído num processo bem lento, bem demorado e bem trabalhoso, que demandava muito esforço físico. O cara ficava imensamente esgotado e não tinha essa coisa de CLT, de consolidações das leis trabalhistas que protegem o trabalhador de certas jornadas, de coisas. Não tinha isso não. O cara trabalhava 24 horas / 7 praticamente para fazer a sua função, para moer o grão. Com a chegada do moinho foi possível moer grãos maiores, onde a gente demorava muito tempo para moer, aumentando muito a eficiência e diminuindo o erro, aumentando em si a produção de alimentos e evoluindo a agricultura em si. Melhorando a agricultura, consequentemente você estaria melhorando o comércio lá naquela época de 200 anos antes de Cristo. A tecnologia do moinho foi uma tecnologia revolucionária para a época e a indústria alimentícia se beneficiou imensamente com isso, mas com a invenção do moinho, muitas pessoas perderam seu emprego, beleza? Antes de eu falar essa quarta coisa que com certeza tirou o emprego de muita gente e você vai se surpreender com essa coisa, eu vou pedir para que você já se inscreva no canal, porque nesse canal a gente fala sempre de programação, tecnologia e novidades do mercado de trabalho. Então, são assuntos que você gosta, então se inscreva nesse canal. Quarta coisa, a imprensa de Gutenberg. A invenção da imprensa foi em mais ou menos 1450 e permitiu a produção em massa de livros, de cartas, de várias coisas, de materiais impressos, substituindo o trabalho manual de copiar à mão. Agora eu te pergunto, qual foi a última vez que você escreveu uma coisa manualmente? Coloque aqui nos comentários, mas não vale assinatura de documentos, beleza? Não vale isso. Qual foi a última vez que você escreveu? E antes da imprensa existia uma profissão. Uma profissão foi erradicada com a invenção da imprensa. Antes da invenção da imprensa de Gutenberg, as pessoas dependiam de pessoas especializadas em escrever documentos, cópias manuscritas para disseminar informações e conhecimentos. Esse processo era muito demorado e caro. Imagina você escrever um livro de 500 páginas, manual. Era essa a situação. E tinha muito erro e muitas inconsistências. Digamos que você queria produzir 2 livros. Com certeza, um primeiro livro que você escreveu vai ser diferente do outro livro e a gente sabe o porquê. Porque o ser humano, ele é falho, o ser humano, ele comete erros. Ele se cansa e ele se esgota. Então, por isso que o primeiro livro era diferente do segundo livro, mesmo que o conteúdo seja idêntico. Não tinha uma padronização do seu serviço, o que tornava o acesso ao conhecimento restrito a poucos. Hoje você entra no site da Amazon, você compra um livro de JavaScript, inclusive tem ele aqui na descrição, e você já recebe na sua casa, mas antigamente não. Quem tinha muita grana tinha acesso ao conhecimento, tinha acesso a livros. E a invenção da imprensa com Gutenberg popularizou esse conhecimento, na verdade disseminou esse conhecimento. Foi uma ferramenta ótima de disseminação do conhecimento, permitindo assim a produção em massa de livros. Não só livros, mas todo o material impresso. A quinta coisa que eu vou falar aqui, muita gente não deve conhecer, que é um tear mecânico. O que é um tear? Para quem não sabe, tear mecânico é uma máquina utilizada na indústria têxtil para produzir tecidos em grande escala. Ele usa sistemas de lançadeiras, fios e agulhas para tecer o tecido em um padrão específico, criando assim um tecido contínuo. Os teares mecânicos substituíram o tear manual, ou seja, já tinha uma galera que trabalhava com tear manual e surgiu o tear mecânico, que não adianta, rolou desemprego ali, pessoas perderam empregos para sua máquina. E permitiu com que os fabricantes produzissem tecidos com maior quantidade, melhor dizendo, com maior padronização e eficiência. O uso de tear mecânico foi um marco na Revolução Industrial, permitindo a produção em massa de tecido e contribuindo diretamente para a indústria têxtil, que era muito importante na época da Revolução Industrial. Então vamos para o próximo tópico. Esse próximo tópico que eu vou falar aqui, ele é impacto do próximo tópico, do tópico próximo a esse que eu vou falar aqui agora. Você me entendeu? Então eu vou falar aqui e você já vai entender. A próxima invenção que quebrou muitos trabalhadores e muitos trabalhadores perderam seus empregos foi a linha de montagem. E o nome dessa linha de montagem, você fala de linha de montagem, você lembra lá das suas aulas de geografia e história também, você lembra de Ford.
de Henry Ford, do Fordismo, que foi um movimento de produção em massa de automóveis, substituindo muitos trabalhadores manuais. Antes do Fordismo, o trabalho ele era organizado de forma artesanal e descentralizada. As atividades eram realizadas por pequenos grupos de trabalhadores que realizavam todas as etapas do processo, desde a matéria-prima até o produto final. Então imagina só um trabalhador centralizado nessa atividade. Você é responsável desde a matéria-prima até produzir o produto final. Imagina você produzindo um lápis, você é responsável por pegar, lapidar o grafite, você pegar o lápis também, você entalhar o lápis, colocar o grafite dentro do lápis, prender lá e vender o lápis. Então não tinha uma linha de montagem, era tudo centralizado no único trabalhador. E os trabalhadores eles trabalhavam em oficinas, em coisas muito, digamos assim, não oficiais, pequenas fábricas. E como eu tinha falado, ainda nessa parte da primeira Revolução Industrial, não era muito latente as consolidações das leis trabalhistas. Você trabalhava 24/7, várias e várias horas, sem descanso, e não tinha idade para trabalhar, trabalhava criança, trabalhava mulheres, e não tinha direito a ninguém, e todo mundo recebia uma mixaria de salário. Então você pode imaginar que não tinha uma padronização do trabalho. Se eu fosse comprar 2 lápis do mesmo profissional que entalhou, com certeza seriam bem diferentes os 2 lápis, beleza? Então, com a linha de montagem, o que a linha de montagem fez? Ele padronizou tudo. Um trabalhador ficou responsável só para pegar o grafite, outro trabalhador ficou responsável somente para entalhar o lápis, outro trabalhador ficou responsável por colocar o grafite dentro do lápis, e assim foi inventada a linha de montagem de Henry Ford. Com isso, muitos trabalhadores também perderam o seu emprego. Muitos trabalhadores, ele ficou sem trabalho por causa dessa linha de montagem que foi instituída por Henry Ford. Mas assim, aumentou a padronização, assim aumentou também a otimização do trabalho. Você conseguia produzir muito mais em muito menos tempo. E chegamos ao último tópico da lista que tirou o trabalho de muita gente: a automação industrial. Antes eu falei ali com a linha de montagem, e a automação industrial é consequência direta da linha de montagem, porque as pessoas elas ficavam lá na esteira de produção fazendo os trabalhos manuais, sendo que já tinha uma linha de montagem, não era todo mundo responsável por desde a produção da matéria-prima até a entrega para o cliente, não. Foi feita uma linha de montagem, e tem um filme muito interessante que relata esse período, que são tempos, o nome do filme é Tempos Modernos, é aquele filme com Charlie Chaplin, clássico, icônico. Se você não assistiu, eu recomendo, esse filme é muito top, que ele vai relatar, ele vai te mostrar esse período da linha de produção de Henry Ford, da linha de montagem, o cara só apertava parafuso, enfim, é um filme maneiro, não vou dar spoilers aqui. E com essa automatização, criação de máquinas, os seres humanos simplesmente deixaram de participar da linha de montagem e as máquinas começaram a montar. Hoje em dia você já pode ter a ideia, olhando para uma montadora, você vê que é tudo automático, vem um robô, vem uma máquina e pega uma máquina e bota dentro de uma máquina, enfim, é tudo uma linha de montagem, e muitos trabalhadores perderam os seus empregos. Então você já pode ver que isso daí é um fenômeno natural que vem acontecendo na sociedade. E isso vem mudando muitas coisas, muitas relações humanas, muitas relações sociais, relações econômicas também. E a tecnologia ela é responsável por isso. E também a evolução não é um mar de espinho, não é somente um mar de espinho. Assim como a tecnologia tira empregos, ela dá muitos e muitos e muitos empregos. É só você parar para pensar. Naquela época de 2000, 3500 a.C., com a invenção da roda, não existia muitos empregos que a gente trabalha hoje. Por exemplo, videomaker. O que é isso? Por exemplo, youtuber, produtor de conteúdo. Essas coisas, essas profissões novas vêm surgindo ao decorrer do avanço da tecnologia, e isso é perfeitamente normal. Então, a gente não vai ficar no prejuízo. A sociedade, não vai ser impactado de forma, como eu posso dizer, de forma anormal. Beleza? Isso daí já vem acontecendo. Por esse vídeo é isso, falou e valeu!